Meus amigos, a vida de Cauli, que ainda é jogador do Bahia, tá? No São Paulo, não tá fácil não. Bruno Queiroz, do Tricolor, disse o seguinte: queria ter salvo o arroba de todos os pim... Aí não, né, Bruno? Calma, Bruno. Que me enchia um saco por conta desse preguiçoso. Galera, Cauli não tá com vida boa no São Paulo não, viu? Tá sendo cornetado o tempo inteiro pela torcida do São Paulo. E agora que deu uma cornetada nele foi o jornalista Thiago Leifert. De todos esses caras aqui, o Cauli foi o que mais me irritou. O Cauli, ele não marca, ele fica olhando de longe, ele para, ele anda em campo e ele não cria. Então assim, o que aconteceu, cara? Ninguém vai chamar a atenção do Cauli lá, não, ninguém vai conversar com ele, ele acabou de chegar. Ele tinha que estar se jogando de cara na bola, tinha que estar que nem um louco, comer grama, rasgar a roupa. E ele tá, numa boa. Ele viu os caras do Vitória jogando, sempre correndo atrás, a bola passava por ele, ele não... E o Dioguinho disse o seguinte: Cauli já disputou 11 partidas pelo São Paulo. Faltam 14 partidas para o São Paulo ser obrigado a contratá-lo em definitivo e o Bahia receber 2 milhões de euros por 50% dos direitos, contagem regressiva. E aí o Dioguinho deve ser torcedor do Bahia, tá torcendo, tá rezando para que o São Paulo compre o Cauli, porque o Cauli tá jogando nada, gente, nada. Porém, o Vando Oliveira trouxe uma reportagem para lembrar o Dioguinho como é que funciona o negócio, né? O empréstimo de Cauli carrega ainda uma obrigação de compra ao São Paulo, caso o atleta faça 25 partidas em 2026, atuando ao menos 45 minutos por jogo. O valor total da negociação pode alcançar os 2 milhões de euros, o equivalente a 12,3 milhões de reais, por 50% dos direitos. Galera, quando o Bahia comprou o Cauli, se não me engano, comprou por 15 milhões de reais, por 15 milhões. Se conseguir vender o Cauli por 12 milhões e meio de reais, 50% do passe, um baita negócio, pô. Se livra do salário, que é um salário alto no Bahia, e ainda vende praticamente pelo mesmo valor que pagou 50% do jogador. Vai que Cauli dá certo em algum lugar, o Bahia ainda põe no bolso, no futuro, dinheirinho por uma futura transação, caso o clube que tenha Cauli venda ele, enfim, já tá ligado como é que funciona isso, né? Agora, da maneira que Cauli está sendo cornetado no São Paulo, da maneira que o São Paulo está jogando e Cauli também, eu acho difícil ele cumprir essas metas no São Paulo, ele vai acabar voltando pro Bahia. E aí o Dioguinho continuou, né? Cancela, galera. Tem uma cláusula de que ele precisa jogar pelo menos 45 minutos. Isso por cada jogo, né, gente? Então, ele tem só 6 partidas que contam. Não vai acontecer. Parabéns para quem assinou este contrato. Lucas Z disse o seguinte: vai acabar retornando ao Bahia. Cauli tinha um ótimo salário no Bahia, mas ao invés de jogar futebol e honrar o compromisso, ficou se fazendo, ele colocou sem fazer, ficou se fazendo, né? Acredito que Cauli jamais voltará a jogar futebol de alto nível, mesmo ele tendo vontade. Gente, cai na real, qual foi o futebol de alto nível que Cauli jogou na sua carreira? 1 ano no Bahia. Cauli jogou em times menores do futebol alemão. Se Cauli fosse realmente um craque, ele tinha sido contratado por um Bayern de Munique, um Bayer Leverkusen e assim por diante. Ele jogou em times menores do futebol alemão. Aí veio um time grande da Bulgária, o Ludogorets, e contratou o cara. Mas é o futebol búlgaro, que é um futebol inferior ao futebol alemão. Massa. Lá na Bulgária, ele deve ter feito boas partidas e aí o Grupo City foi buscar o jogador. Em 2023, ele fez sim uma temporada excelente pelo Bahia. Posso até dizer que ele foi um dos responsáveis também pelo Bahia ter se mantido na primeira divisão. Ele jogou muita bola em 2023, o Cauli, mas somente, gente. 2024 deitou no contrato e aí ficou. 2025 a mesma coisa e 2026 estava igual. Eram 2 anos e um quebrado de Cauli não jogando nada. Tanto que perdeu a posição de titular e foi para o banco de reserva, gente. Até que o Bahia conseguiu encontrar uma equipe que fizesse um acordo, pegasse Cauli emprestado para quem sabe poder contratá-lo em definitivo, ele cumprindo metas. Mas o cara tá lá no São Paulo e não cumpre metas, preguiçoso, gente. É a torcida. Quem diz que Cauli é preguiçoso é a torcida do São Paulo e do Bahia. Eu tô só aqui repetindo o que a galera tá falando.
Porque muita gente do Bahia não quer mais Cauli no Bahia, não. A galera tá torcendo pro São Paulo comprar Cauli, pô. Claro que sempre tem aquele que, ai não, Cauli, ai Cauli, volte, você ainda vai jogar bola, que tem aquela esperança, né? Se não me engano, o contrato de Cauli com o Bahia vai até 28 ou 29, ou é 27. Mas ele tinha renovado, né? Eu acho que pelo menos vai até 28. Você, torcedor do Bahia, me ajuda. Coloca aqui até quando vai o contrato de Cauli. Se Cauli voltar este ano, nós estamos em 26. Se o contrato dele for até 28, se Cauli voltar este ano, no final do empréstimo, ele vai ter que jogar 27 e 28 no Bahia. Vai só comer, velho. Vai só comer, vai jogar nada. A não ser que realmente ele mude de atitude, porque não tá jogando nada há 2 anos, galera. Tá jogando nada. E aí o Marcel Teixeira disse o seguinte: o São Paulo está detestando ele, jogador de segunda divisão, o verdadeiro sanguessuga. Agoti Acevedo disse o seguinte: já fizeram esse contrato sabendo que não iria ser cumprido. Robson Santana: problema é pagarem. Aí está se referindo ao São Paulo pagar o Bahia, né? Caso o Cauli cumpra as metas. Mas, meu amigo, complicado. O Guino disse o seguinte: fica com ele, São Paulo, e faz ali, coloca ali os emojis de rezando, né, para o São Paulo ficar com ele. E Mamaco falou o seguinte: esses outros 50% estão perdidos. Estão perdidos mesmo, viu? Cauli, meu amigo, tem condições não, gente. Cauli tá jogando nada. Estão perdidos mesmo. Agora, antes de você, torcedor do Bahia, vir aqui... Ei, caramba, ficou bem escuro aqui, né? Pera aí. Antes de você, torcedor do Bahia, vir aqui me cornetar, veja que tem influencers do Bahia cornetando o Cauli, tem jornalista famoso, narrador de Copa do Mundo, cornetando o Cauli, tem torcedores do Bahia cornetando o Cauli e do São Paulo. Então, antes de vir destilar o seu ódio para mim, fica ligado que antes de mim tá assim, ó, de gente cornetando o Cauli. Eu apenas completo aqui o time, tá? Então não venha só destilar o seu veneno pra mim, não. E Cauli é o que teu pra tu tá defendendo Cauli? Nada. É um jogador do teu clube. Aliás, tá jogando nada. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparece um botão de hypar, hypa este vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.